Fala galera do Anota Aí, eu sou Paulo Lima, sou professor de Química. Bom, e hoje galera, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre um assunto que não cai no Enem não, despenca. Vamos falar sobre teorias modernas, ácidos e bases. Bom gente, uma coisa que a gente tem que compreender é que existem N conceitos ácido-base, N conceitos. Porém, contudo, a gente tem que entender que 3 conceitos são fundamentais para que você arrase na prova do vestibular. Nós temos aqui, ó, conceito de Arrhenius, conceito de Bronsted-Lowry e conceito de Lewis. 3 conceitos distintos, porém semelhantes ao mesmo tempo. Professor, por quê? Porque um complementa o outro. E aí eu peço para que você venha comigo nessa viagem para vocês entenderem a diferença desses 3 conceitos, mas você saber interligar cada um e chegar lá na prova do Enem e você saber exatamente o que você vai fazer. Então vamos nessa, vamos lá. Bom pessoal, primeira coisa que a gente tem que compreender é que quando nós tratamos de substâncias inorgânicas, substâncias orgânicas, substâncias no geral, essas substâncias, elas apresentam caráter. Esse caráter pode ser classificado como um ácido, pode ser classificado como uma base, pode ser classificado como um sal, pode ser classificado como um óxido. Bom, isso está dentro do conteúdo de funções inorgânicas. Mas para que nós possamos adentrar neste conteúdo, a gente precisa, primeiro, entender quais são os conceitos entre ácido e base com relação ao que nós estamos estudando. Primeiro conceito, conceito de Arrhenius. Eu vou colocar aqui, ó, o número 1 para vocês já representarem. O conceito de Arrhenius é um conceito um pouco mais antigo, porém que ainda se utiliza hoje em dia. O conceito de Arrhenius, ele vai trabalhar diretamente com uma substância que encontra-se sempre em meio aquoso. O que é uma substância que está em meio aquoso? É uma substância que está interagindo com a água. Então a água ela vai entrar no composto, ela vai quebrar a ligação e ela vai acabar formando espécies que nós chamamos de cátions e ânions. E isso está dentro de um tópico chamado de ionização. Então a primeira coisa que a gente deve levar em consideração a teoria de Arrhenius é que a teoria de Arrhenius, primeiro, para que ela possa ser concretizada, a substância precisa estar em meio aquoso. Então vamos colocar aqui, ó, substância mais meio, ó, aquoso. Beleza? Substância mais meio aquoso. Professor, dê um exemplo. Vamos pegar, porventura, um exemplo. A molécula de HCl, ácido clorídrico. Ácido clorídrico é uma substância que naturalmente vai encontrar-se no estado líquido ou em condições no estado gasoso. Pegando aqui, não é, o HCl e colocando ele para interagir com a água, o que é que vai acontecer, professor? O que vai acontecer aqui é uma coisa chamada de hidrólise. O que é hidrólise? Hidro vem de água, lise vem de quebra. É a quebra da ligação química através da água. Então nós vamos quebrar a ligação existente entre hidrogênio e cloro e a partir do momento em que a ligação se quebra, entra aqui o conceito de eletronegatividade. Capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si. Ou seja, quanto maior for o efeito da carga nuclear, quanto maior for a eletronegatividade do elemento, mais ele puxa o elétron para si. E vamos compreender que entre hidrogênio e cloro, nós temos aqui a ligação entre hidrogênio e cloro. O cloro ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Isso faz com que a ligação ela seja quebrada pelo lado mais fraco. Não existe aquele ditado que a corda ela só tora no lado mais fraco? Exatamente.
aqui vai acontecer a mesma coisa. A gente vai quebrar a ligação aqui, ó. A gente vai quebrar a ligação onde o cloro ele fica com o elétron do hidrogênio. O cloro ficando com o elétron do hidrogênio, o único elétron do hidrogênio, o hidrogênio ele vai se transformar em uma substância que nós chamamos de H+. O que é o H+, professor? É o hidrogênio que perdeu o elétron. O hidrogênio perdeu o elétron e o átomo mais eletronegativo roubou o elétron do hidrogênio. Então, o que vai caracterizar um meio ácido para arrênios é a presença deste H+. E para vocês compreenderem, o que é que resta, professor? O que resta é o íon cloreto, é o Cl-, é o cloro que roubou elétron do hidrogênio. Então, é necessário você compreender que para que nós possamos falar do conceito de arrênios para ácidos, o meu aluno ele precisa entender, arrênios precisa estar em meio aquoso. O conceito de arrênio só funciona em meio aquoso. Repare agora que se a gente quiser classificar uma base para o conceito de arrênios, faz-se necessário que essa base ela interaja com a água, ela sofra uma dissociação e ela libere como um único ânion o hidróxido, o OH-. Curiosidade. Tem gente que confunde hidróxido com hidroxila. Pessoal, hidroxila é o OH que está ligado a carbono. Hidróxido é o OH que está ligado a metal. E faz-se necessário você compreender isso. Porque hidroxila ligada a carbono gera um ácido. O hidróxido ligado ao metal gera uma base. Então nós temos divergências. Muito cuidado para não errar esse conceito. Então, vamos lá. Uma base comum, NaOH. NaOH. Vou botar a basezinha de vermelho, NaOH. O NaOH, que vai encontrar-se em estado sólido, ele vai interagir com a água, H2O. Galera, qual é a função da água no conceito de arrênios? Torar a ligação química no meio, quebrar. Estamos fazendo uma cisão na molécula. O que é que isso vai gerar? Isso vai gerar a ruptura da ligação iônica. Gerando a ruptura da ligação iônica, o que é que nós vamos obter aqui? Repare, quem perde elétron é o metal. Exatamente. Quem ganha elétron é o ametal. O metalzinho fica positivo, o ametal fica negativo. O Na, o sódio, ele é metal, então nós vamos liberar o íon sódio, o cátion sódio, em meio aquoso. Lembre-se, meio aquoso, conceito de arrênios. E nós vamos liberar aqui, ó, o OH-. O OH- é o princípio base da teoria de arrênios. Foi até aqui? Beleza. Professor, classificando teoria de arrênios. Teoria de arrênios sempre em meio aquoso. Ácido, base. Ácido libera H+, base libera o OH-. Fechou? Vamos para o próximo? Segundo conceito. Vamos falar sobre o conceito de Bronsted-Lowry. Galera. É um nome inglês bonitinho. Não é verdade? Vamos lá. Vamos trabalhar com isso aqui. Conceito de Bronsted-Lowry. Galera, o conceito de Bronsted-Lowry, ele vai trabalhar diretamente com a espécie que doa o H+, e a espécie que recebe o H+. Simples, fácil. E a gente começa falando isso através da molécula de água. Se a gente pega a molécula de água e a gente quebra a molécula de água, a gente coloca ela para fazer um processo de autoionização, a molécula de água ela libera H+, e ela libera OH-. Beleza? Isso aqui é fundamental para a gente.
Aí perceba o seguinte, eu tenho uma molécula de água interagindo com outra molécula de água. Uma espécie vai ser a que vai doar o H+, e a outra espécie vai ser a espécie que vai receber o H+. Professor, fale português. Falo. Molécula de água, estrutura desta forma, geometria angular. Além disso, nós podemos supracitar que aqui coexistem ligações de hidrogênio e eu vou colocar outra molécula de água aqui, que também é igual à anterior. Lembrem-se que as ligações covalentes elas acontecem no momento que existe o equilíbrio entre as forças de atração e repulsão. Então, existe um momento em que um desses hidrogênios aqui ele estará mais distante do seu elétron. Quando ele estiver mais distante do seu elétron, o que é que vai acontecer? A outra molécula de água, por conter pares de elétrons livres no átomo central, será a espécie encarregada de atrair este hidrogênio que está ficando mais distante do seu elétron e, por característica, está ficando um pouco mais positivo. E aí ele será atraído pela molécula de água, nós formaremos aqui uma substância em que a galera não gosta de ver nas provas, que é o famoso H3O+. Quando uma molécula de água cede o H+, é porque a outra está recebendo. Pessoal, no conceito de Bronsted-Lowry, a espécie que doa o H+, é considerada como ácido. A espécie que recebe o H+, é considerada como base. E aí eu peço que vocês tomem um cuidado com isso. Veja bem, quem é que está doando? É esta molécula de água. Então, se ela está doando o H+ para outra, essa será classificada como ácido. Professor, molécula de água classificada como ácido? Exatamente. A outra será classificada como base. E aqui nós vamos formar, um equilíbrio, vai existir um equilíbrio dinâmico. Nós vamos formar o H3O+, que seria basicamente isso aqui, o H3O+, mais o OH-. Vem cá, molécula de água, H3O+, mais OH-, nós formamos uma espécie que estará transmitindo um caráter de acidez e uma espécie que estará transmitindo um caráter de alcalinidade. Pessoal, anotem isso que é importante. A água é uma substância considerada como anfótera. O que é anfótera? Anfótera significa dizer que, ora, ela pode se comportar como um ácido quando tem a presença de H3O+ no sistema e, ora, ela pode se comportar como base quando existe a presença ou do OH- ou, olha a dica, olha a dica, quando existe a presença do ânion. Professor, o ânion? Exatamente, aquela espécie que é negativazinha. Fechou até aqui? Tranquilo? Pegando o conceito de cima, se a gente voltasse lá, HCl mais H2O. Galera, o HCl tem mais facilidade de desprender hidrogênio. Hidrogênio sai desta molécula, vai para a molécula de água. O que é que a gente forma aqui? H3O+, mais quem? O Cl-. Vem cá, isso aqui é um ácido. A água está agindo como base. O H3O+ é um ácido. O ânion, olha lá, o Cl- está agindo como base. Então, isso significa dizer para vocês, meus alunos, que no conceito de Bronsted-Lowry, todo ácido forma uma base conjugada e toda base forma um ácido conjugado. E é sempre dessa forma. Vamos para o próximo conceito? Peoples. Bilíngue aqui. Peoples. Último conceito. Conceito de Lewis. Conceito mais interessante que existe é a gente trabalhar diretamente, não mais com a doação nem recepção de H+, mas sim com a doação e recepção do par de elétrons. Vocês me acompanham aqui? Rapidão. Me ajudem aqui, Eu quero que vocês compreendam
que o hidrogênio, um dos hidrogênios da molécula de água, ele vira H+. Correto? E é aqui que eu quero que vocês compreendam. Esse hidrogênio, esse H+ aqui, este cátion, ele perdeu o único elétron que ele tinha. Hidrogênio, ele se estabiliza exatamente com 2 elétrons. Para que este H+ aqui, ele volte a ficar estável, faz-se necessário que ele receba um par de elétrons. Então, quando o H+, ele sai de uma molécula para outra, ele sai a fim de receber um par de elétrons. Então, grave comigo, por favor. Quando uma espécie ela doa o H+, esse H+, ele vai atrás de um par de elétrons. O conceito de Lewis para ácido-base significa dizer uma coisa. O ácido, vamos colocar aqui, ó, o ácido é a espécie capaz de receber, bota aqui, ó, recebe um par de elétrons. O ácido é a espécie que recebe um par de elétrons. A base é a espécie que doa um par de elétrons. E aí vamos comigo para a reação. Eu tenho aqui, ó, N2, melhor, eu tenho aqui NH3 mais H2O em equilíbrio dinâmico, produzindo NH4 mais OH-. Galera, me ajuda aqui, rapidão, é rápido. Me ajuda aqui. Montando a estrutura da amônia, nós temos um NH3 com um parzinho de elétron aqui. Montando a estrutura da água, geometria angular e aqui, trigonal piramidal, em equilíbrio com o nosso NH4+, que recebendo aqui uma ligação do tipo dativa. Não esquece, NH4+, mais o nosso OH-. Galera, me ajude aqui rapidão. A molécula de água, ela também tem 2 pares de elétron no átomo central. Perceba, o oxigênio, ele é o mais eletronegativo. Ele puxa elétron para si. Se ele puxa o elétron para si, é muito mais fácil o hidrogênio sair da molécula de água. Então, a molécula de água aqui, neste caso, vai ser a espécie que vai doar o par, né? Perdão, vai ser a espécie que vai doar o H+. Então, esse hidrogênio, ele vai tender a vir para essa molécula de NH3. Só que ele sai daqui na forma de quem? Na forma de H+. Repare, quando ele sai na espécie de H+, a gente já sabe, quem doa o H+, é o ácido. Correto, professor? Correto. Só que esse H+ vai sair daqui para receber um par de elétron, porque ele quer se estabilizar com 2. Perceba que na molécula de NH4+, o hidrogênio aqui está recebendo o par de elétron. A espécie que está doando o par de elétron aqui é quem? É o NH3. O NH3 é a nossa base. Então perceba, a molécula de água doa o H+, é ela quem está recebendo o par de elétron. Conceito de Lewis. Olha lá, a amônia, ela está doando o par de elétron, está recebendo o H+, base de Lewis. Quando nós estamos falando a respeito de ácidos e bases de Lewis, a gente fala sobre esses conceitos. Arrhenius, meio aquoso. Bronsted-Lowry, doação e recepção de H+, e conceito de Lewis, doação e recepção de par de elétrons. Ácido, recebe o par de elétron, base, doa o par de elétron. Valeu, galera. Até a próxima.